Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é o campeonato italiano, até porque a Atalanta começa a temporada 2020-2021 com tudo, né? Porque se a gente for lembrar o que foi a Atalanta na temporada passada, uma das grandes sensações do campeonato italiano, na Champions, conseguindo uma campanha histórica, um ataque muito agradável de ver jogar, então era um time dos mais empolgantes, dos mais legais de acompanhar, e tem vários vídeos sobre isso aqui no canal, desde as características da forma do time jogar, há algumas análises de jogos específicos, tem a reta final na Champions também, enfim, tem vários aí pra você conferir no canal. Mas o início de temporada tem um 4-2 no Torino fora de casa e agora um 4-1 na Lazio fora de casa também. Ou seja, o ataque continua igual, continua funcionando e fluindo da mesma forma dentro de uma estrutura de jogo já conhecida. Também não foi novidade na temporada passada, porque já é um trabalho do Gasperini há algum tempo, mas não deixa de ser um dos times mais legais de acompanhar. E Atalanta e Lazio eram um dos confrontos mais interessantes também. Valia pela primeira rodada do italiano, tinha sido adiado, por isso foi nesse meio de semana, depois da segunda rodada já ter sido disputada. Mas era um dos grandes confrontos porque foram dois grandes ataques na temporada passada, foram dois times que em momentos diferentes tentaram ameaçar a hegemonia da Juventus, times que largam nessa temporada tentando brigar por isso, embora em tese a Inter seja a principal candidata a quebrar a hegemonia da Juventus, Atalanta e Lazio foram na última temporada e continuam sendo ataques muito interessantes. Então o choque entre essas equipes tende a ser sempre muito agradável, muito interessante de ver jogar. Eu cheguei a gravar vídeo sobre o duelo na temporada passada também. E são dois times que jogam com três zagueiros e a gente pode usar o campinho para falar sobre isso. Aliás, convido você a se inscrever aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu, clica aqui embaixo. Ativa o sininho da notificação também, deixa a curtida no vídeo e deixa aí no seu comentário se você acredita que a Atalanta ou o Lazio, se uma dessas equipes pode brigar pelo título na Itália. E se você acredita que a Atalanta possa repetir nessa temporada o que fez na passada, em relação ao ótimo desempenho ofensivo, a competitividade no mais alto nível, conseguindo fazer de repente outra boa campanha na Champions. Então deixa aqui embaixo, quero saber o que vocês pensam sobre isso. E vamos falar um pouco sobre a estrutura desse jogo, que tinha três zagueiros dos dois lados, até aí normal. A grande questão não estava nem exatamente nas escalações, porque em termos de escalação, o que tinha de diferente? Tinha Lazio tendo Pasalic ao lado do Freuler, ou seja, o Derrum ficou no banco de reservas, então mudava um pouco, poderia mudar o desenho do meio campo, ou poderia continuar o mesmo só com peças um pouco diferentes. A Atalanta começa o jogo com Pasalic, Papu Gomes, além de Zapata e Malinovski, ou seja, quatro jogadores que muitas vezes disputam três posições do time titular, quando a gente pensa no trio mais avançado, né, no trio mais atacante do time da Atalanta. Mas fora isso, as estruturas mantidas, sem grandes surpresas. Só que quando a bola rola, o funcionamento foi um pouco diferente. E mais uma vez a Atalanta mostrou alguns dos pontos já característicos, pontos fortes, e consegue uma grande vitória por 4-1, criando gols a partir de funcionamentos e mecanismos conhecidos e montando a estrutura de marcação de uma forma curiosa também. Vamos sempre lembrar, né? A Atalanta joga com encaixes individuais bem definidos de marcação, então é muito comum ver jogadores perseguindo adversários específicos pelo campo todo. E isso acontece de uma forma muito clara nesse jogo, principalmente no primeiro tempo, com um encaixe que especialmente chama atenção. O Tolói no Milinkovic-Savic. Então a gente está falando de um zagueiro que muitas vezes é o zagueiro pela direita no trio da Lazio, mas dessa vez foi o zagueiro pela esquerda. Só que nos encaixes do momento sem bola, ele acompanhava o Milinkovic-Savic, que é sempre uma válvula de escape importante da Lazio. Vamos lembrar que a Atalanta costuma ter posse de bola a partir de uma pressão muito forte, marcando a saída do adversário, recupera a bola e se estabelece no campo de ataque, tendo paciência para trabalhar a bola. A Lazio é um time que costuma ter a bola, mas tentando atrair o adversário para acelerar de uma forma mais direta, explorar os homens de frente. Então é tentar uma bola mais direta para o Milinkovic-Savic funcionar como um pivô, como um alvo, é tentar uma bola em profundidade pro Immobile. Dessa vez o Caicedo foi a novidade no time da Lazio, então não foi o Joaquim Correa quem jogou nessa dupla de ataque, mas tentar achar um passe do Luiz Alberto encontrando a profundidade desses jogadores de frente. Então o confronto da temporada passada teve períodos de superioridade na Lazio, criando vantagens na saída de bola para acelerar e cruzar o campo em velocidade como gosta de fazer. E como a Atalanta costuma ser muito agressiva nesses encaixes de marcação, se ele é superado, se essa marcação é superada, você tem campo aberto para correr. Então isso permitiu que o jogo do segundo turno do campeonato italiano passado fosse muito aberto, muito frenético em alguns períodos do jogo, com até considerável superioridade da Lazio. Dessa vez a Atalanta não foi pressionar lá em cima o tempo inteiro, ela encaixou de uma forma específica também a marcação, mas cercando. Então o Zapata, o centroavante,
pressionava, tentava fechar, esse pressionava mais mesmo, o Acerbi, o zagueiro central da Lazio, enquanto, de um lado, Papu Gomes na esquerda e Malinovski na direita, cercavam a marcação dos zagueiros pelos lados, Rado pela esquerda e do lado direito o Patrick fazendo essa saída da Lazio. Não necessariamente indo sufocar, pressionar, até porque forçar essa bola mais longa da Lazio poderia ser perigoso, porque você tem uma Lazio acostumada a ganhar essa primeira disputa e a atacar correndo nas costas da defesa. Então a posse de bola foi muito da Lazio ao longo do jogo, só que foi uma posse de bola sem progredir muito, porque os zagueiros pelos lados até tinham algum espaço, só que mais pra frente não. Os alas batiam com os alas, e aí é natural dentro do encaixe da Atalanta, né? Se o adversário sai por um lado, o Gosens sobe. Se o adversário sai pelo outro, o Rateboer sobe. E aí tava o grande ponto curioso, para pegar o tópico que eu citei. O Tolói se desprendia da zaga para acompanhar o Milinkovic-Savic. Então a Atalanta encaixava da seguinte forma. O Pasalic, isso no início, quando a marcação era mais adiantada, porque depois tem uma troca aí que eu vou citar. O Pasalic cerca, pressiona o Lucas Leiva. O Luiz Alberto é pressionado pelo volante principal que a Atalanta tinha, talvez o único dentro dessa formação mesmo. Então era o Freuler em cima do Luiz Alberto, que acaba fazendo uma partida bem apagada. E aí, como não tinha exatamente esse outro meio-campista, quem sai para dar os combates é o Tolói, que é um zagueiro que costuma ocupar uma área grande de espaço do campo, fazendo esses encaixes mais longos, e dessa vez ia acompanhar o Milinkovic-Savic. Então o Tolói ocupa o espaço basicamente de um volante para subir e pressionar, e incomodar e encaixar no Milinkovic-Savic. Então você tinha ali atrás Immobile e Caicedo contra os outros dois zagueiros, Palomino e Djimicic, mais um dos alas que fica na cobertura do lado oposto ao lado que tá a bola. Então essa era a estrutura de marcação da equipe da Atalanta. E como os gols acabam saindo? Os dois primeiros, por exemplo, saem de uma jogada muito marcante da Atalanta. A chegada dos alas à área. Os cruzamentos na segunda trave para a aparição de um dos alas. E é exatamente assim que funciona, né? Com o Rateboer chegando à área pelo lado. Então você tem geralmente um time que funciona trocando mais passes, se aproximando pela esquerda com o Gosens, até por seu lado em que geralmente o Papu Gomes ataca. É bom lembrar que nessa partida especificamente, até por ter Papu Gomes e Pasalic, o Papu Gomes chega a recuar para armar mais e em alguns momentos ele inverte para ser quem pegava a marcação no Lucas Leiva, enquanto o Pasalic subia para pressionar como um atacante pela esquerda. A gente sabe dessa potência do Pasalic para jogar mais avançado, em vários momentos já foi esse meia de chegada na Atalanta também. Então foi uma estrutura um pouco diferente, porque o único volante realmente que ficava, geralmente a gente tem De Roon e Freuler, mas dessa vez era o Freuler. E era o Freuler encaixado no Luiz Alberto, e quem encaixaria no Milinkovic-Savic era o Tolói saindo para fazer essa marcação de um zagueiro pela esquerda que virava um volante praticamente. E os gols nascem de cruzamentos na segunda trave, tanto a origem quanto a conclusão, dependendo de um lance para o outro, além do Papu Gomes mais uma vez brilhando, que também não deixa de ser algo repetido, tá longe de ser uma novidade, né? É a referência técnica da equipe, aparece com finalização, aparece com criação de jogadas, aparecia em passes do Malinovski, que não é exatamente esse ponta pela direita, né? Um armador que caía pela direita do ataque, mas que recebia e quando encontrava espaço tentava acionar a ponta esquerda, tentava acionar o passe ou a entrada de quem estivesse se aproximando por ali. E assim a Atalanta constrói um belo de um resultado. É verdade que no segundo tempo a Lazio cresce e depois de fazer o 3-1, né, depois de diminuir, chega a ter uma chance clara logo na sequência com o Immobile, então a Lazio poderia ter voltado para o jogo com 3-2, não aproveita a chance, na sequência sai o 4-1, aí o jogo acaba de vez, mas é um resultado expressivo, é um resultado importante da Atalanta, que larga nessa temporada mostrando as suas armas já conhecidas, a sua estrutura interessante, mas de um ataque que não tirou o pé do acelerador. Então foi o grande ataque da temporada passada na Itália, talvez um dos mais legais de ver na Europa, e começa essa temporada 2020-2021 já com 8 gols marcados em 2 rodadas de campeonato italiano, certamente um dos times pra gente acompanhar, um dos times mais legais em estrutura tática, em particularidades desse funcionamento, em execução, em personalidade para encarar qualquer adversário de frente e também em uma produção ofensiva que é das mais legais de acompanhar. Conta aí com os comentários, com a inscrição no canal, deixa curtida no vídeo também, ativa o sininho, um abraço para todo mundo e até a próxima.